Você já ouviu a história de como Yara se tornou a guardiã das águas? Laroie a todos. E hoje vou te contar como uma jovem guerreira traída pelos próprios irmãos enfrentou a fúria de sua tribo e renasceu como uma cabocla. Antes que os rios recebessem nomes, antes que as matas fossem cortadas por estradas, vivia uma tribo guardada pelo silêncio da floresta e pelo canto dos pássaros. No coração desse mundo intocado nasceu Yara, filha do grande pajé, uma menina envolta desde o ventre por encantos e augúrios. Desde cedo, os olhos de Yara brilhavam com uma luz que não era comum entre os da sua idade. Quando ainda engatinhava, sabia distinguir o som do vento do sussurro das árvores. Quando mal sabia falar, já imitava os cantos dos pássaros e reconhecia o rastro das onças e das cobras. Os anciãos murmuravam entre si que ela havia sido tocada pelos espíritos da mata. Seu pai, sábio e respeitado, não escondia o orgulho, chamava-a de minha filha de poder. Enquanto outras crianças aprendiam a correr e brincar, Yara dominava o arco e a lança com uma graça quase sobrenatural. Seus movimentos eram leves, certeiros, como se conversasse com o próprio ar. Aprendeu a caçar como ninguém, a espreitar como a jaguatirica, e a se mover entre as folhas como o vento entre os cipós. Mas não era só a força que a fazia especial. Havia algo em seu olhar, uma calma ancestral, como quem já havia vivido muitas vidas. A tribo inteira comentava sobre os dons da filha do pajé. Os mais velhos a reverenciavam como se já fosse uma mulher sagrada, e os jovens a olhavam com admiração e espanto. Mas entre os corações inflamados da juventude, crescia um sentimento que silenciosamente se transformava em veneno: a inveja. Seus irmãos, filhos do mesmo pajé, não conseguiam aceitar que ela fosse o centro dos cantos e das palavras. Criados sob a sombra da tradição de que o poder passaria para um dos homens, viam na irmã um desafio à ordem que conheciam. Ela caçava melhor, ouvia os espíritos antes de todos, e recebia o olhar do pai com um brilho que jamais haviam provado. Era como se o futuro da tribo, outrora certo, estivesse sendo redesenhado pelos passos de uma mulher. Yara, alheia ao ódio que crescia, seguia seu caminho com leveza. Não desejava poder, tampouco disputas. Amava sua terra, sua gente, e os ensinamentos que vinham da floresta. Sentia-se parte de algo maior, como se o rio falasse com ela, como se a lua chamasse pelo nome. Havia nela uma comunhão com o mundo invisível, algo que só o silêncio da noite conseguia traduzir. Mas como todo espírito que brilha alto demais, Yara começava a inquietar os que temiam perder seus lugares. Enquanto ela dançava com os ventos e recolhia ervas nas margens do rio, algo escuro começava a se formar entre os galhos da ambição e do ciúme. O destino, silencioso, já caminhava em sua direção. A lua ainda dormia quando o silêncio da aldeia foi quebrado por passos leves, mas carregados de intenção sombria. Entre as sombras das ocas e os sussurros do vento, 4 figuras moviam-se com a precisão de quem conhece bem o terreno. Eram os irmãos de Yara, consumidos por anos de ressentimento, guiados por uma decisão tomada em segredo, nas profundezas do próprio ódio. A cabana de Yara, feita de palhas trançadas com cipó e cercada de ervas protetoras, exalava um perfume adormecido. A jovem dormia em paz, envolta por sonhos de rio e de canto. Mas seu espírito, atento como sempre fora, pressentiu o desequilíbrio que se aproximava. O frio na espinha veio antes do barulho. O farfalhar da grama foi mais alto que o som dos corações covardes. Yara despertou subitamente. Seus olhos, treinados para a escuridão da mata, enxergaram o brilho das lâminas que se erguiam contra ela. Não teve tempo para pensar, só para reagir. E naquele instante de caos, seu instinto, forjado por anos de comunhão com a natureza, falou mais alto que a razão. Em um movimento rápido e doloroso, defendeu-se. A luta foi curta, intensa, marcada por gritos abafados e sangue derramado. Quando a escuridão cedeu lugar ao silêncio, Yara estava viva, mas seus irmãos, não. O chão da cabana jazia manchado de dor. O cheiro metálico do sangue se misturava ao das folhas queimadas pelo confronto. Yara, de pé, tremia, não de medo, mas de luto. Olhava os corpos à sua frente como quem assiste o fim de um mundo. Seus irmãos,
que um dia dividiram com ela o leite da mesma mãe, agora estavam mortos por suas mãos. Ela não chorou. Não gritou. Apenas sentiu. A dor veio como o peso de uma pedra ancestral. O que fizera fora necessário. Fora vida ou morte. Mas mesmo os atos justos podem carregar o peso da tragédia. Yara sabia que não haveria compreensão. A tribo não ouviria sua versão. A lei era simples, sangue por sangue. Seu pai, o grande pajé, jamais aceitaria tamanha perda. A justiça da floresta era antiga, e raramente perdoava. Sem tempo para pensar, fugiu. Pés descalços, coração em brasa, corpo em choque. Correu mata adentro sem levar nada consigo além do próprio nome. Os galhos a feriam, os espinhos lhe marcavam a pele, mas nada doía mais do que o que havia deixado para trás. A floresta, que antes a acolhia com carinho, agora parecia observá-la com olhos tensos. Cada árvore testemunhava sua dor. Cada rio refletia sua culpa. Mas ela seguia, correndo como se fugisse do próprio passado. Enquanto isso, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. A tribo amanheceu em desespero. Gritos, prantos, promessas de vingança. O pajé, ao ver os filhos mortos, urrou como uma fera ferida. Seu lamento foi tão profundo que a terra pareceu tremer. Tragam-me Yara, ordenou com voz dilacerada. Nem que seja apenas o seu espírito. E assim começou a caçada. Durante dias, a mata foi rasgada pelo som dos guerreiros que a perseguiam como caçadores em fúria. Homens que um dia riram com ela, agora empunhavam lanças como se perseguissem uma fera selvagem. Mas o que buscavam não era apenas justiça, era vingança cega, alimentada pelo pranto do pajé e pela sede de sangue da tradição. Yara corria. Às vezes escondia-se em ocos de árvores ou mergulhava em riachos para despistar o rastro. Alimentava-se do que encontrava, dormia em galhos altos, temendo ser descoberta. Seus pés estavam em carne viva, seu corpo coberto de arranhões e hematomas. Mas sua alma, essa estava ainda mais ferida. Ela não pensava em sobreviver. Pensava apenas em não ser capturada. A vergonha, o medo e a dor eram correntes invisíveis que já a aprisionavam muito antes das mãos dos guerreiros a encontrarem. E encontraram. Foi ao amanhecer do 7º dia. O céu ainda carregava os tons do luto da noite quando eles a cercaram num campo de capim alto. Estava exausta, desnutrida, mas permaneceu em pé com a altivez de quem já aceitou o destino. Quando a amarraram, Yara não resistiu. Seus olhos não suplicaram. Não havia mais súplica em seu peito. Apenas silêncio. A viagem de volta à tribo foi longa. E mesmo aqueles que a carregavam começaram a sentir o peso simbólico daquela caminhada. Era como se o próprio espírito da floresta os observasse com julgamento. Algumas aves silenciaram, e as folhas sussurravam em idioma ancestral. Mesmo os mais endurecidos entre eles sentiam um incômodo que não sabiam nomear. Na aldeia, os olhos da comunidade estavam carregados de tensão. Muitos amavam Yara. Muitos a temiam. Mas ali, diante do sofrimento do pajé, não havia espaço para dúvida. A sentença foi decidida sem rito. Ela seria entregue ao grande rio. Um destino reservado aos que transgridem não apenas a lei dos homens, mas também a lei do espírito. Amarrada com cipós de tucum, Yara foi conduzida até o ponto exato onde o Rio Negro encontra o Rio Solimões. A confluência das águas, local sagrado e misterioso, onde as águas não se misturam completamente, seria o palco do fim de sua história humana. A cerimônia foi breve. O pajé, com a dor entalhada no rosto e a alma ferida, não pronunciou palavras, apenas olhou para ela com olhos vazios. A jovem não tentou explicar. Não gritou, não lutou. Apenas observou as águas, e antes de ser lançada, fechou os olhos. Em sua mente, o último pensamento não foi de culpa, mas de saudade. Dos tempos em que corria livre entre as árvores. Do riso do vento nas folhas. Do cheiro de chuva nos cabelos. De quem ela era antes da dor. E então, foi jogada. O corpo de Yara mergulhou nas profundezas escuras. A correnteza a envolveu como um véu de luto.
As águas frias a acolheram como o colo de uma mãe severa. Sua respiração se perdeu, seu corpo afundou. Tudo parecia terminar ali. Mas o rio não a queria morta. O corpo de Yara descia em silêncio pelas profundezas do rio, como se a água quisesse esconder sua dor do mundo. O peso das amarras era grande, mas o fardo do coração era ainda maior. Seus olhos já não viam, seus pulmões cederam. Tudo indicava que ali terminaria sua existência, esquecida na escuridão líquida. Mas naquele instante, quando o tempo parecia ter parado sob o véu denso do rio, algo aconteceu. Do fundo das águas, os peixes começaram a se mover em círculos ao seu redor, como se respondessem a um chamado antigo. Não havia sangue, não havia feridas, apenas uma energia que emanava do corpo adormecido de Yara, como se a própria alma dela pulsasse nas águas. As tilápias, os tucunarés e os grandes bagres a cercaram em reverência. Um cardume de prateados formava espirais, como se entoassem um cântico submerso. E então, entre todos eles, uma raia branca, enorme, serena, ergueu seu dorso sob o corpo da jovem. Como se fosse um altar móvel, levou Yara de volta à superfície. Era a noite. E no céu, a lua cheia surgia com uma grandiosidade incomum, parecendo rasgar as nuvens como uma mãe que busca desesperadamente sua filha perdida. A luz prateada tocou o rosto de Yara, e naquele toque algo despertou. O tempo suspendeu-se. As águas em volta tornaram-se calmas, espelhadas como cristal. E diante do olhar atento dos animais do rio, o corpo de Yara começou a se transformar. Seus cabelos, antes pesados e embaraçados pela luta, cresceram ainda mais, flutuando ao seu redor como fios vivos. Sua pele adquiriu um brilho úmido, como a prata das escamas que a rodeavam. De suas pernas humanas surgiu uma longa cauda reluzente, feita de escamas que refletiam a lua. Não havia dor, apenas um calor profundo que brotava do peito e se espalhava por todo o corpo. Era como renascer. Yara abriu os olhos. E quando o fez, não havia mais medo. Seus olhos carregavam o reflexo das águas e o mistério da noite. Ela estava viva, mas não como antes. Ela era parte do rio, parte da floresta, parte da noite. Um elo entre os mundos. Ela submergiu uma vez mais, agora por vontade própria, e descobriu que conseguia respirar sob a água como se tivesse nascido ali. Cada correnteza era como um sussurro em seus ouvidos. Os espíritos aquáticos, invisíveis aos olhos comuns, dançavam ao seu redor em celebração. A natureza a reconhecia, a aceitava, a honrava. Naquela noite, Yara deixou de ser apenas uma filha de homem, e tornou-se filha das águas, guardiã da vida que flui entre raízes, pedras e correntes, nascida do amor traído e da justiça desequilibrada, forjada na dor, mas abençoada pela ancestralidade. Agora, seu canto ecoava pelos rios. Um canto que acalmava tempestades, que guiava os perdidos, mas também que julgava os corações. A lenda de Yara havia começado. Agora parte do rio, Yara conhecia seus recantos como quem reconhece os próprios sonhos. Cada curva das margens, cada remanso sombrio, cada véu de correnteza era íntimo. As águas falavam com ela. E ela compreendia. Seu canto não era mais um som comum. Era uma linguagem secreta, carregada de antigos saberes, que despertava emoções adormecidas no mais profundo do espírito humano. Ao entoar sua melodia, Yara sondava não apenas ouvidos, mas corações. E nenhum coração podia esconder sua verdade diante dela. Homens e mulheres que se aventuravam pelas margens em noites sem lua, atraídos por uma beleza que mal podiam descrever, encontravam mais do que encantamento. Encontravam julgamento. Aqueles guiados por desejos egoístas, pela ambição cega ou pelo instinto predador, sentiam-se inicialmente hipnotizados. Aproximavam-se da entidade como náufragos famintos de prazer ou poder. Mas à medida que se aproximavam de sua voz, começavam a ouvir outra melodia, a de suas próprias intenções, ecoando de volta com o peso de seus pecados. Alguns gritavam, outros choravam. Todos sabiam, no fundo, o que realmente buscavam. E quando a verdade vinha à tona, a água se fechava sobre eles como um espelho quebrado,
selando o destino dos impuros. Suas últimas visões eram da cauda prateada deslizando entre as sombras líquidas. Mas nem todos eram julgados com dureza. Para os que vinham em busca de abrigo, perdão ou luz, Yara era outra. Seu rosto se tornava sereno, e sua voz, um bálsamo. Ela os envolvia em correntes mornas, como braços maternos. Aos pescadores humildes, cujas redes vazias eram fruto de tempos difíceis, ela guiava os peixes em silêncio até seus barcos. Aos viajantes perdidos, oferecia a direção certa por meio de reflexos na superfície, como mensagens escritas em água. Assim, uma nova lenda começava a se espalhar entre os povos ribeirinhos. Diziam que, se você ouvisse o canto de Yara e fosse puro de coração, receberia sua bênção. Mas se o canto lhe causasse medo ou inquietação, era sinal de que suas intenções não eram boas, e o rio cobraria o preço. Essa fama cresceu. De boca em boca, de aldeia em aldeia, de vila em vila. Seu nome virou segredo e proteção. Para os povos da floresta, Yara era uma filha sagrada das águas. Para os brancos invasores, um mito a ser explorado, ou temido. Mas, como toda a força da natureza, Yara não buscava adoração. Buscava equilíbrio. Ela era a guardiã dos rios. E os rios, por sua vez, guardavam a memória da terra. As noites, antes cristalinas e banhadas pela luz da lua, passaram a carregar um peso estranho. O espelho das águas tornava-se opaco, como se um véu sombrio tivesse sido lançado sobre o leito do rio. Os peixes, antes vibrantes e alegres, agora nadavam inquietos, dispersos como folhas ao vento. Até o som da floresta parecia mais contido, abafado pela presença de algo invisível, mas profundamente real. Yara sentia a mudança. O rio, seu lar, começava a adoecer. Suas margens não cantavam como antes. As correntes pareciam perder o ritmo. Era como se um coração parasse de bater aos poucos. E quando as águas choram, os espíritos escutam. Foi numa dessas noites sem estrelas que Yara mergulhou fundo, mais fundo do que jamais ousara. Passou por cavernas submersas que pulsavam com silêncio antigo, por raízes de árvores milenares que pareciam sussurrar advertências esquecidas. Quanto mais descia, mais escura e densa se tornava a água. Mas ela não hesitou, até que enfim encontrou aquilo que perturbava o rio. No fundo, acorrentado por elos translúcidos mas indestrutíveis, jazia um espírito. Seu corpo era feito de névoa líquida, olhos como redemoinhos, e sua aura pulsava com dor e aprisionamento. Era o Anhangá das águas, o guardião do fluxo, uma entidade ancestral responsável por manter o equilíbrio da pureza e do movimento sagrado dos rios. O Anhangá a reconheceu. Mesmo enfraquecido, sua essência a tocou. Ela ouviu sua história não com os ouvidos, mas com o coração. Um antigo xamã, tomado por inveja e sede de poder, havia lançado feitiços poderosos sobre ele. O xamã desejava controlar as águas, dobrá-las à sua vontade, fazer chover para seus aliados e secar os campos dos inimigos. Para isso, aprisionou o espírito do rio, quebrando a harmonia natural que rege o ciclo das águas. Era essa corrente mágica que pesava sobre o leito do rio. Era esse feitiço que adoecia os peixes, entorpecia as algas e silenciava os murmúrios das pedras submersas. O equilíbrio havia sido quebrado. Yara, ainda ligada às raízes do sagrado mesmo em sua nova forma, não podia permitir que isso perdurasse. Ela fechou os olhos e entoou um canto jamais ouvido. Não era um chamado de julgamento nem de encantamento. Era um canto de lembrança, um som que evocava o que havia de mais puro nas águas, liberdade. Enquanto cantava, os elos tremiam. As correntes do feitiço começaram a se enfraquecer. O som reverberava como luz nas profundezas, alcançando até os peixes adormecidos, as algas retorcidas, os recifes cobertos de sombra. E então, com um gesto firme, Yara envolveu-se na energia do próprio rio e, com um último esforço, quebrou as correntes que aprisionavam o Anhangá. Ele foi libertado. E naquele instante, as águas suspiraram. O guardião, em gratidão, tocou a fronte de Yara. Um dom foi transmitido. Agora ela poderia falar com todas as criaturas do rio, desde o mais silencioso camarão até a tartaruga anciã,
desde o lodo ancestral até o mais jovem peixe. Ela se tornava não apenas parte do rio, mas a sua voz completa. E com isso, uma nova força nascia em sua alma. Mas as águas ainda guardavam provações. Porque quando o sagrado desperta, o profano também ouve. O canto de Yara ecoava cada vez mais longe. Já não era apenas ouvido nas margens do rio, mas atravessava vales, subia serras, misturava-se à brisa das matas e alcançava até os ouvidos dos homens que viviam distantes das águas. Seu nome, antes murmurado pelos ventos como um segredo sagrado, tornava-se lenda nas bocas dos viajantes, pescadores e andarilhos. Mas quanto maior a luz que se ergue, maior é a sombra que tenta alcançá-la. Foi então que ele soube de sua existência, um caçador sem alma, acostumado a perseguir o que os outros julgavam intocável. Seus olhos não buscavam beleza, buscavam posse. Seu coração não pulsava por encantamento, pulsava por ambição. Ao ouvir histórias de uma criatura de beleza sobrenatural, metade mulher, metade peixe, que vivia no encontro das águas, não se interessou por reverência, mas por lucro. Uma relíquia viva, disse. Um tesouro que ninguém ainda possui. Durante dias, o caçador preparou-se como um feiticeiro da destruição. Aprendeu encantamentos antigos roubados de xamãs esquecidos. Construiu redes tecidas com fios de cobre e sal negro. Envenenou as margens com ervas que embriagavam os sentidos das criaturas aquáticas. Criou armadilhas não apenas para o corpo de Yara, mas para sua alma. E ela sentiu. Como as folhas sentem quando a tempestade se aproxima. Como os peixes sentem o silêncio antes do arpão. Yara percebeu que não era uma presença comum. Era algo que vinha com fúria, frieza e intenção. Mas ela não fugiu. Em vez de esconder-se, Yara escolheu enfrentar. Seu coração era feito de rio, mas também de coragem. Sabia que, para proteger o equilíbrio, às vezes era preciso olhar o mal nos olhos e cantar mesmo diante da escuridão. Esperou a noite mais escura, sem lua, onde o rio se confundia com o céu. As águas estavam calmas, mas o ar pesado. O caçador avançou sorrateiro com sua armadilha, convencido de que o rio dormia. E então ela surgiu. Seu corpo emergiu das águas como se fosse parte da noite. Os cabelos longos flutuavam ao seu redor, e a luz das estrelas refletia-se em sua cauda prateada. Mas o que mais atingiu o caçador foi sua voz, um canto antigo, lento e doce, que envolvia a alma como uma lembrança esquecida da infância. O som não feriu, não confrontou, apenas mostrou. Enquanto ele ouvia, começou a enxergar as redes que lançara na vida, as pegadas deixadas no rastro da destruição, as criaturas que capturara, os olhos que apagou, os rios que feriu. E, pela primeira vez, o caçador chorou. O coração endurecido começou a rachar como terra seca recebendo chuva pela primeira vez. As mãos tremiam. Os joelhos cederam. Diante de Yara, ele não viu uma presa. Viu a si mesmo. E ela o poupou. Com compaixão, olhou profundamente e disse: "Você não pode mudar o passado, mas pode proteger o que ainda respira." E então o rio o acolheu, não como punição, mas como redenção. A partir daquele dia, o caçador abandonou suas armas e tornou-se guardião das águas. Alertava pescadores sobre os perigos do desequilíbrio. Defendia os animais do rio como irmãos. E em noites silenciosas, sentava-se às margens, esperando ouvir de novo o canto que o despertou para a vida. Porque Yara não destrói, ela transforma. Com o passar do tempo, o nome de Yara deixou de ser apenas lenda murmurada nas margens do rio. Tornou-se oração para os aflitos, esperança para os navegantes e temor para os que ousavam ferir a natureza. Era vista por muitos como deusa, por outros como espírito vingador. Mas acima de tudo, ela era guardiã. E todo guardião, cedo ou tarde, enfrenta sua maior prova. Numa madrugada de neblina espessa, quando até a lua parecia tímida atrás das nuvens, algo se quebrou no fundo do rio. Yara, em meio ao sono leve dos espíritos da água, sentiu um vazio repentino. Seu coração se apertou como se parte de sua essência tivesse sido arrancada à força. O canto dos peixes cessou.
Os movimentos das algas tornaram-se lentos. As águas, antes vibrantes, tornaram-se densas e opacas. Um silêncio doía. Foi então que ela soube: a Pedra da Lua havia sido roubada. Aquela pedra ancestral não era apenas um símbolo, era a fonte do elo entre Yara e os mistérios das águas. Trazia em si a energia da transformação, da vida e da conexão com todos os seres do rio. Sem ela, Yara enfraquecia. Seu corpo começava a perder o brilho prateado. Suas canções saíam quebradas, e sua cauda doía como se faltasse parte de si. Guiada por um último sussurro do fundo, Yara mergulhou nas profundezas ocultas, por onde nenhum humano jamais ousou nadar. Viajou por cavernas submersas onde os peixes não cantavam e as pedras pareciam observar. Passou por ruínas esquecidas, cascatas invertidas e redemoinhos encantados até encontrar o rastro da energia roubada. Ali, entre corais mortos e águas envenenadas, erguiam-se as muralhas de um templo antigo, feito de ossos e sombra. Era o covil de um feiticeiro corrompido, um homem que há séculos havia buscado poder nas trevas da floresta e agora desejava controlar os rios, aprisionando seus espíritos e drenando sua força. O feiticeiro riu ao vê-la. Fraca, desbotada, ferida. Você já não canta como antes, Yara zombou. Agora, o rio canta por mim. Mas mesmo sem sua força total, Yara ainda era filha da lua. E não estava sozinha. Com um chamado mudo, ela invocou os aliados que havia cultivado ao longo de séculos. Vieram os peixes que nadam contra a corrente. Vieram os jacarés que protegem os ninhos escondidos. Vieram as enguias de olhos antigos e os corais que cantam com a maré. Juntos, criaram uma onda de vida, uma corrente de força ancestral que envolveu o templo sombrio. O feiticeiro tentou resistir. Entoou feitiços, lançou sombras, mas nada pôde contra a união daqueles que protegiam a água. As algas o amarraram. Os corais o selaram. E as águas, com fúria e justiça, o engoliram para sempre, condenando a eternidade silenciosa nas profundezas. Yara então se aproximou da pedra sagrada. Ao tocá-la, uma luz emergiu e atravessou as águas até o céu. O brilho da lua pareceu descer até ela, envolvendo seu corpo e restaurando tudo que havia sido perdido. Sua cauda voltou a reluzir. Sua pele brilhou como prata líquida. E sua voz... sua voz voltou com tamanha potência que até as montanhas a ouviram. A partir daquele dia, os rios voltaram a sorrir. Yara, agora fortalecida e reverenciada como uma entidade plena, tornou-se símbolo eterno de equilíbrio e resistência. Era o espírito das águas, da justiça natural, da transformação que vem pela dor e renasce pela coragem. Em noites de lua cheia, quando o vento sopra diferente e as águas brilham com mais intensidade, é possível ouvir seu canto vindo de longe. Ele não assusta, não domina, apenas lembra. Lembra que a natureza é viva, que a água tem memória, que até quem sangra pode renascer, e que nenhuma força, por mais poderosa, resiste ao poder do amor e da harmonia com o mundo natural. E assim, a história de Yara não se encerra. Ela flui, como um rio, como um canto, como um espelho que reflete quem realmente somos diante das águas que nos moldam. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ter o seu comentário destacado, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo.